Esse vídeo é uma aula gravada que foi apresentada ao vivo no dia 21 de dezembro de 2022. E nessa aula você vai aprender as 5 principais etapas que compõem uma estratégia vencedora na perícia judicial. Essa estratégia que você vai aprender aqui nessa aula vai ajudar você a melhorar os seus resultados na perícia judicial, se você já atua. E se você está começando do zero, as etapas que você vai aprender aqui vão ajudar você a ter os seus primeiros resultados como perito judicial também. Como essa aula ficou longa por ela ter sido apresentada ao vivo, eu deixei aqui embaixo os capítulos para você poder navegar mais facilmente por ela, até porque talvez você tenha que voltar em algum outro tópico que foi apresentado aqui, e aí assim fica mais fácil. E para se aprofundar e crescer cada vez mais na área da perícia judicial, você não pode perder nenhum dos próximos vídeos que nós vamos postar aqui. Então já clica no botão aqui do lado de se inscrever no canal, deixa o seu curtir aqui no vídeo. E se você quiser saber um pouco mais sobre o dia a dia da perícia judicial e também pegar umas dicas aqui e ali, segue a gente lá no Instagram. O link para o Instagram tá aqui na descrição e o arroba é @manualdoperito. Mas depois que eu me formei, eu tive muita dificuldade para me inserir no mercado de trabalho. Não sei se alguém aqui de vocês é recém-formado ou se formou há pouco tempo. E não sei também se você vai se identificar com isso, mas no meu caso, eu tive muita dificuldade de me inserir no mercado de trabalho, por vários motivos, falhas minhas também, enfim. E aí, eu lembrei da perícia judicial, e pensei, vou fazer o meu cadastro aqui. E fiz o cadastro e acabei deixando lá. Só que eu estava tão frustrada com a minha escolha profissional de ter estudado engenharia civil por muitos anos, que foi mais de 5. E daí, tipo, me formar e não conseguir trabalhar na área, que eu decidi que eu ia fazer outro curso. Eu pensei, engenharia não é para mim, eu não vou conseguir ser bem sucedida nessa área, vou estudar outra coisa. E eu fiz o Enem e me matriculei para estudar ciências contábeis. E aí, quando começou a faculdade de ciências contábeis, eu estava caloura de novo, pensei, não, eu não quero mais estudar, não quero mais estudar, chega, eu já estudei demais. Tipo, eu estava nesse desespero, assim, tipo, o que eu vou fazer? Eu não consigo trabalhar com engenharia e não quero mais estudar, o que eu faço? E nesse curso de contabilidade que eu comecei a fazer, eu tinha um professor, que era uma matéria de direito contábil, e o professor era um advogado que tinha muita experiência no mercado. Um dia na aula, ele contou sobre um caso que ele era advogado, e esse caso era uma perícia contábil de auditoria de uma empresa de ônibus de um município que estava para ser substituída por vários problemas contábeis financeiros, que eu não sei exatamente o que é. E aí ele falando da perícia, daí ressoou na minha cabeça, né? Tipo, reacendeu a chama da esperança que eu ia conseguir trabalhar. E aí ele falou assim, essa perícia aqui desse caso, da auditoria da empresa de ônibus, é uma perícia que eu achei que o perito cobrou assim, um valor bem justo. E eu fiquei, que valor que é esse, né? E ele contou que valor que era esse. Chuta! Alguém consegue chutar qual que é o valor que foi essa perícia contábil numa auditoria de uma empresa de ônibus? Manda qualquer valor aqui. 9.000. A Caroline mandou. Qual o valor que você acha que foi essa perícia? 10.000, 15.000. Aí, eu, muito curiosa, fui lá e perguntei para ele, depois, no final da aula, quanto que tinha sido essa perícia. Ele me mostrou o laudo do perito e me mostrou os honorários do perito, que foi de 60 mil reais. E eu fiquei assim, o quê? 60 mil reais? Daí eu perguntei, mas quantos trabalhos? E ele falou, é só uma perícia. E me mostrou o laudo, era bem complexo e tal, mas tipo, um trabalho, 60 mil reais é o que eu queria ganhar no ano. E aí eu vi que realmente a perícia judicial era um negócio sério, era um negócio que dava para ganhar muito dinheiro, mesmo que a minha área não fosse contabilidade, que eu não queria estudar, já estava pensando em trancar o curso, mas eu pensei, se o cara consegue ganhar 60 mil reais em uma perícia de contabilidade, eu também consigo fazer bons honorários na perícia de engenharia, que é a minha área, né?
E aí, pesquisando mais, eu vi que realmente também isso é possível. Mas esse foi uma virada para mim, no sentido de acreditar que a perícia judicial pode trazer esses resultados incríveis que eu nunca imaginava que seria possível. Que isso parecia, sei lá, ganhar 60 mil reais em um único trabalho. Eu nem imaginava que existia essa possibilidade em qualquer coisa da área técnica, porque, né, você imaginava, você que está aqui na aula, você imaginava, sabia que era possível fazer 60 mil reais em um único trabalho? Ou parece algo que é muito fora, que não é alcançável? Manda aqui no É chat que para a gente hoje em ver. dia eu acho que é até mais comum pensar que é possível fazer por conta dessa difusão da informação, né? Hoje tem um monte de anúncio aí falando que você pode ganhar de, sei lá, até 50 mil reais por mês, não sei o que, tá. Então fica mais fácil de imaginar isso. Mas a gente está falando ali de uma época anterior, né? A gente está falando de 2018, 2019, quando a CBL começou ali. Então, nessa época, não se imaginava, né? Eu, pelo menos, quando me formei também, pensava, nossa, vou me formar, se eu, com sorte, conseguir um trabalho para ganhar 5 mil reais, eu vou estar lindo, né? Porque era o que os engenheiros de referência quando eu me formei ganhavam. E aí a gente cai no âmbito da perícia judicial. Comigo foi um pouquinho diferente, tá? Eu, lá em 2016, quando eu me formei, eu recebi uma ligação de um corretor perguntando se eu conseguia fazer um laudo para ele, de uma casa que estava indo para leilão. E eu falei, claro, né? Faço sim. Nem sabia o que era laudo. Né? Falei, não, faço sim. E aí fui lá conversar com ele. E ele falou assim: ó, eu preciso desse laudo para semana que vem, você consegue fazer assim, assim, assado e tal. Aí eu falei, cara, quanto que você paga? Daí ele falou: ó, o pessoal me cobrou R$ 1.500 para fazer, só que eles não vão ter o prazo para me entregar até semana que vem, porque o leilão já é semana que vem e eu preciso desse laudo. E eu falei, cara, então me paga R$ 1.200 aí que eu faço para você. E ainda cobrei metade adiantado, né? Naquela época não tinha Pix, então cobrei adiantado dele. Passei o final de semana inteiro, isso era uma quarta-feira, passei tipo quinta, sexta, sábado, domingo fazendo laudo, procurando na internet, ligando pro pessoal para aprender como que fazia. E na segunda-feira entreguei o laudo para ele. E recebi os R$ 1.200 mais rápidos da minha vida, né? Até porque eu ganhava, fazia faculdade quebrado, ganhava ali meus 2 mil, 3 mil reais no mês, trabalhando final de semana, fazendo extra, tudo. E ganhei esses R$ 1.200 aí em um final de semana. E aí eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer na minha vida, né? Nem era perícia judicial, era só um laudo, né? Que me levou a estudar sobre perícia judicial. E eu vi essa oportunidade, falei, não, é isso aqui, eu preciso aprender o que é isso, preciso me especializar nisso aqui, porque tem uma oportunidade e uma demanda, né? Eu vi a demanda, eu vivenciei a demanda, porque eu vi o cara me ligou pedindo esse laudo e falou que não tinha quem fazer para ele nesse prazo. Então foi assim que eu consegui o meu primeiro trabalho. Quem é aluno antigo aí sabe dessa história, né, Adriano? O Igor também, que eu conto ela sempre, que eu descobri a perícia dessa forma, né, pela extrajudicial, mas que graças a Deus esse cara me ligou, sou grato, conheço ele até hoje, ainda brinco com ele, né, falo, cara, se não fosse a tua ligação, eu ia estar ganhando meus 2, 3 mil reais por mês aí até hoje, fazendo obra, né, e me ferrando um monte no sol quente lá com os pedreiros, brigando de foice com os pedreiros na obra. Mas enfim, não tem um jeito certo ou um jeito errado de você descobrir a perícia judicial, né? Se vocês chegaram aqui e estão interessados nessa área, cada um teve a sua descoberta, né? Seja por um anúncio, seja por pesquisa no Instagram, seja por YouTube, enfim, ou algum amigo que trabalha com isso, algum professor também da faculdade. Os meios não importa muito, isso daí é só uma forma que a gente chegou para buscar esse conhecimento. E para você saber se a perícia judicial ela é para você, isso daqui é uma coisa que a gente gosta de falar, tá? A gente às vezes até é um pouquinho criticado por falar a verdade para o pessoal. E a verdade é dura, né? Quando a gente fala de perícia judicial, a gente tem que entender que a perícia judicial, na verdade, é um trabalho autônomo. Quem que trabalha como autônomo aí? Manda no chat para eu saber. Faz projeto ou a Caroline, a Dani, o Gustavo, o Diego, o Daniel. Quem que é CLT? Quem que trabalha de funcionário?
Manda aí pra Aí gente. agora vai misturar as coisas aí. Não, mas Escreve autônomo ou CLT aí agora, a partir de agora. CLT. Então, e isso daqui, provavelmente vocês que já estão pesquisando sobre perícia judicial, vocês já devem ter recebido aí algumas propagandas, né? Falando, salário do perito judicial de 8 mil, de 5 mil, de não sei quantos mil, de tarará. Na verdade, o perito judicial ele não tem salário, tá? Não existe salário para o perito judicial. O perito judicial é um cara autônomo. Vocês aí que eu vi a maioria, né, são empresários, né, são autônomos. Então, a perícia judicial ela é muito boa para vocês, porque vai complementar um trabalho que você já tem. Vamos a Caroline, né, que tem o escritório, o IFE ali. Pô, se você já tem um escritório, você se cadastrar para trabalhar, conseguir fazer uma renda extra, vendo que você já tem esse custo do escritório, você já tem as suas atividades ali, é muito legal, porque você consegue conciliar, né? Quando tiver uma demanda de perícia judicial, você vai lá e executa, né? Para quem é CLT, também dá, tá? Não é que é impossível. Só que você tem um período de trabalho maior quando você é CLT. Você tem que trabalhar das 8 às 18 e às vezes fazer hora extra ainda, né? Então, qual que é o prazo, o tempo que você vai ter para fazer o laudo? Vai ter que fazer à noite. Aí, se você tiver família, tiver marido, tiver filho, tiver não sei o quê, né? Eles que lute, porque daí você tem que parar e fazer o trabalho. Quando você já é empresário, é uma vantagem em cima de quem já é CLT. O Adriano mesmo, ele é CLT. Ele trabalha, só que ele se vira para fazer laudo, ele faz à noite, faz final de semana, faz, entendeu? Então acaba sendo mais desgastante. Para quem é empresário, já tem essa malemolência aí do horário, né? Você consegue encaixar, você consegue, enfim, fazer de uma forma que às vezes você trabalha mais em um horário, mas consegue conciliar as suas atividades pessoais em outro horário, beleza? Então a primeira coisa sobre a perícia judicial que você tem que saber é para quem que é a perícia judicial? Para quem está disposto a trabalhar bastante, tá? Se você é CLT, se você não tem essa veia empresarial, né, empreendedora, de buscar uma melhoria, de se especializar, de estudar mesmo, a perícia judicial não é para você. Você vai ter muito trabalho, você vai ter muita dor de cabeça se você estiver pensando em ganhar dinheiro com perícia judicial. Ô, Adriano, quantos livros, quantos artigos, quantas coisas teve que pesquisar, normas, nesses 2 anos que você se dispôs aí a trabalhar como perito judicial? Pois eu não fiz as contas, não. Perdeu as contas, né? Não Então, fiz as assim, contas. o Igor também, que está há mais tempo ainda trabalhando, mais tempo que eu, inclusive, trabalhando com perícia judicial. O Igor, quantas normas, quantos livros, quantos você teve que procurar? Quantos dias você perdeu? Dezenas, viu? Dezenas. E Muito. feito você disse, na época que eu comecei, era mais conhecimento passado, de pessoa para pessoa. Então, assim, mas com o tempo a gente vai tendo mais acesso, né? Feito vocês proporcionam isso também, e aí fica mais fácil de você concentrar o conteúdo e absorver de forma mais rápida, né? Mas Exatamente. para trabalhar com perícia, tem que saber que vai estudar o tempo todo. Tem que ter isso na cabeça. Não é fácil, não. Tem que estudar o tempo todinho e buscar esse tempo todo. Sim, mas depois de um tempo, você começa a ter familiaridade com aquele estudo, tá? Então, por exemplo, tem uma norma que até discuti já com o Igor, né, sobre algumas normas de avaliação imobiliária e tal, que depois que você aprende aquilo ali, é só aplicar, né? Você já sabe, você pega, você grifa, você marca, você faz um resumo. Toda vez que chegar uma perícia daquele jeito para você, você vai saber aonde procurar, né? Então, o problema maior do tempo que você vai desgastar é no começo, né? Como tudo que você for fazer. Os primeiros anos da faculdade acaba sendo mais difícil, por quê? Porque você ainda não sabe estudar, você não sabe quantidade de horas que você tem que estudar antes da prova para poder aprender. Nos últimos anos, aquele meme do veterano, né? Ele já vai só com um lápis e um papel e faz ali, porque ele já aprendeu a manha do estudar, né? Na perícia judicial é a mesma coisa, tem uma curva de aprendizado que você tem que passar. E isso não é falado pelas outras pessoas. E aqui a gente foca muito nisso. Por quê? Porque a gente não quer frustrar vocês, tá? Se você está pensando em se desenvolver, em, ser perito judicial, em ganhar dinheiro com isso, porque no frigir dos ovos ali, no final da equação, o que tem que sobrar na conta de vocês é dinheiro, não é? Então,
Você tem que entender isso. Mas esse dinheiro, como que ele vai vir? Com muita dedicação, tá? Isso é a coisa básica que vocês têm que entender, que a perícia judicial ela é muito legal, tá? Você tem muita oportunidade, você tem uma ascensão social muito legal, muito bacana. Eu costumo falar, para quem é aluno aí também já sabe, pega 3 pessoas chegando num banco para abrir uma conta, tá? Pega um médico, um advogado e um perito. Os 3 chegando na mesma hora. O gerente da conta do banco vai falar assim: qual que é a sua profissão? Ah, eu sou médico. Ele vai falar, ok. Ah, eu sou advogado. O cara vai falar, ok. Aí vai falar você, eu sou perito judicial. O cara vai olhar assim e vai falar, você é perito judicial? O que você faz? Sabe, você gera interesse no pessoal. Porque é uma coisa que desperta o interesse. Porque não é fácil. A maioria das pessoas que você conhece não são peritos judiciais. E os que são pessoas fodas. Por quê? Porque estuda, trabalha, dá conta das coisas, entendeu? São pessoas mais proativas. Então, esse perfil do perito judicial é uma coisa muito sólida que chega a influenciar em tudo, na família, tá? Na sociedade, também no financeiro, né? Mas isso no longo prazo. Ficou claro para vocês isso aí? Todo mundo entendeu que a perícia judicial é uma coisa muito complexa, que tem que estudar muito, que tem que se dedicar bastante, mas, que nem a Sibeli falou lá, tem a chance aí de ganhar um dinheirinho legal por laudo também. O Daniel que falou aqui, ó, que ele não se importa em trabalhar bastante, que o interesse dele vem da flexibilidade de horário, que é uma das vantagens da perícia judicial. Deixa só eu complementar o que você falou aí, Sibeli. Hoje, inclusive, eu tenho uma filha de 7 meses, e a escolinha tá de férias. E hoje, se vocês entrarem lá no meu Instagram, tem fotinha dela aqui no meu escritório trabalhando comigo. Você pode levar sua filha, Adriano, lá no seu trabalho para trabalhar com você? Não pode, né? Quem é CLT aí não tem essa facilidade. Você tem que se desdobrar, deixar com um parente, pagar uma babá, fazer alguma coisa, porque não tem como. Agora, se você estiver trabalhando com perito judicial, que você faz o seu tempo, cara, a Sibeli também. A Sibeli teve a Alice lá. Se não fosse o trabalho de perícia judicial, estava perdida. Eu me mudei, para quem não conhece, não segue a gente, não me acompanha, eu me mudei de cidade quando a minha filha tinha 1 mês. E eu me mudei para uma cidade que eu não conheço ninguém, agora que eu estou começando a conhecer algumas pessoas. Então, tipo, longe, mais de 400 quilômetros dos meus pais, mais de 600 quilômetros dos meus sogros, ninguém. Então, tipo, se não fosse a perícia judicial, eu ia ter ficado completamente sem trabalhar. Tipo, 0 de trabalho, não ia conseguir. Mas, enfim, eu quero começar agora com vocês o que vocês estão esperando, que é o nosso conteúdo, né? Vocês vieram aqui porque vocês querem saber da estratégia, vocês querem saber do conteúdo. Eu quero começar perguntando uma coisa para vocês, que eu acredito que seja muito relevante, porque nós recebemos bastante mensagem, tanto de alunos quanto de pessoas que ainda não são nossos alunos no Instagram, sobre esses 2 assuntos. O primeiro assunto eu quero conversar diretamente com vocês, então eu vou pedir para vocês interagir. É o seguinte: quantos de vocês acreditam que precisam estudar muitos conteúdos técnicos ainda antes de poder começar na perícia judicial, antes de poderem se tornar peritos? Tipo, o que eu sei da minha formação, o que eu já sei, eu acho que não vai dar, acho que eu vou ter que estudar um pouco mais. Quantos de vocês estão nessa fase? Comenta aí. E se vocês quiserem falar, pode clicar na mãozinha que tem aqui no meio, que daí a gente abre o microfone para vocês. A Samira tá assim. Quem mais? Totalmente perdida, Dani. O João. Um dos maiores erros, e agora eu vou compartilhar uma coisa que é muito pessoal minha, e que o Jonathan me ajudou bastante no começo, aí quando a gente começou a nossa carreira, a nossa parceria. Um dos maiores erros que os peritos iniciantes cometem é achar que precisam adquirir um monte de conhecimentos técnicos a mais antes de começar a trabalhar como perito. Vocês viram que o Jonathan falou ali do Adriano, e o Adriano comentou que ele teve que estudar muita norma, que ele teve que estudar muito artigo. E isso é verdade. Mas isso foi quando, Adriano? Antes ou depois que você começou a ter trabalhos? Como que é a pergunta? Você teve que estudar um monte de normas e artigos e livros antes ou depois que você começou a receber trabalhos?
Antes, durante e depois, né? Você já se prepara de uma certa forma antes, porque o que é perícia? Vou procurar livro, procurar estudos, artigos, e muitas vezes, muitas perícias, dependendo do tipo da perícia, do objeto, é um tipo de norma, né? Então, você vai se direcionando dessa forma também. Conforme a perícia, você vai pesquisando várias coisas novas, né? Porque cada uma é diferente, que nem a Caroline falou aqui, que cada perícia é uma caixinha de surpresa que requer muito estudo para fazer um bom laudo e tal. E qual que é o maior erro de quem está começando? Achar que precisa de todo esse conhecimento antes. E aí, o que acontece? O que aconteceu comigo e o que acontece com muita gente? Você não começa a atuar como perito judicial porque você acha que você precisa de um monte de conhecimento técnico antes de começar na perícia judicial. Quando, na verdade, o que vai fazer a maior diferença na sua carreira não é necessariamente o conhecimento técnico que você acumulou antes de começar, mas sim a estratégia que você vai aplicar a partir do momento que você começa. Eu vou mostrar para vocês um negócio aqui, ó, que não estava no script, mas eu vou tentar. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para você. Ó, esse aqui, esse. Estão vendo? Vocês estão vendo? Eu vou puxando quantos eu conseguir pegar, tá? Tem mais. Aqui, ó, mais esse aqui, mais esse. E tem mais uns lá. Sabe o que são esses aqui? Todos esses livros são livros que eu comprei antes de receber a minha primeira nomeação. Sabe quantos deles eu li? Esse aqui eu li até aqui, ó. Esse aqui eu li até aqui, tá marcado. Esse daqui tá na minha mesa, porque eu tava fazendo um laudo hoje sobre uma gleba, e aí esses aqui são de avaliação de terreno. Por isso que estava aqui na minha mesa já. Ó, e daí, esse aqui foi o que eu mais li até aqui, ó, antes de começar a trabalhar. E por que isso é um erro? Porque eu gastei todo esse tempo, todo esse dinheiro, comprando um monte de conhecimento, que muitos deles eu acabei nem usando. Porque eu achava que eu precisava disso antes. E depois que eu comecei a receber as minhas perícias de verdade, sabe qual que... Deixa eu ver aqui, tem um livro só desse aqui que é o que eu mais... Tá lá embaixo, não vou conseguir pegar. Todos esses aqui, o que eu mais uso é um. Mas como que eu soube isso? Depois que eu comecei. Que eu gastei um monte de tempo, um monte de dinheiro. Então, esse foi um grande erro meu. Por quê? Quando você acha que precisa de mais conhecimento, precisa de mais, não sei o quê, livro, mais estudar, antes de começar, você fica adiando o teu sonho, as tuas oportunidades de começar a gerar receita, de gerar dinheiro com os conhecimentos que você já tem. De qualquer forma, não importa quantos livros você lê, quanto você estudar, quantos artigos, quanto sei lá o que você fizer antes de começar, antes de fazer seu cadastro, antes de começar a ser perito. De qualquer forma, quando você receber as suas primeiras nomeações, você vai ter que sentar e estudar muito. Então, o mais importante para você ter sucesso agora, no começo da sua carreira, não é quanto conhecimento você está acumulando, mas sim que estratégia que você vai utilizar para conseguir os seus primeiros trabalhos, e aí você vai construindo a sua carreira e o seu conhecimento em cima da demanda de trabalho que você vai recebendo. E esse método é sobre esse alicerce que está construído o método do Manual do Perito e as estratégias que você vai aprender a partir de agora. Ó, é muito importante, porque a Cibele falou sobre a mudança que ela teve no começo da nossa parceria, né? A Cibele, ela era uma estudante profissional. Ela estudava muito, ela era uma aprendedora profissional, ela estudava muito. Eu falava assim para ela, Cibele, tal coisa. Não, eu tenho o livro aqui, vou pegar. Eu falei assim, não precisa pegar o livro, só estou perguntando. Ela queria mostrar o conhecimento que ela tinha toda hora. Só que daí eu falava para ela assim, mas qual é a estratégia? Como que você está fazendo para conseguir mais nomeação? E esse caso? E aquele? Não. E dela tinha uma insegurança, porque ela ficava muito focada no aprendizado técnico, tá? Do conteúdo técnico. E daí eu falava para ela, comecei a falar para ela assim, Cibele, você tem que melhorar nesse ponto aqui, ó. Você já sabe disso aqui. Você não precisa saber antes. Ela recebia a nomeação, ela ia ler o processo e ela já estudava tudo sobre o negócio. Ela nem pegou o trabalho ainda.
Gastava horas fazendo, estudando, comprava livro, fazia não sei o que, se preparando para um negócio que ela nem pegou. E daí eu falava assim, Cibele, não é assim, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo, você está colocando energia num lugar que não é na hora certa. Foca nisso aqui. E aí, foi assim que começou a nossa parceria, que depois virou o Manual do Perito, tá? Tem mais alguém que tá que faz isso? Só pra gente saber, tem mais alguém que tá fazendo isso ou já fez isso? Conta pra gente aqui. Ah, a Mayara tá ali, agora que eu fui ver. Oi, Mayara, boa noite. Então... Boa noite. Tudo bem? Entregou seu laudo? Deu certo? Graças a Deus, entreguei. Ô, glória. Então, a Mayara é uma prova do que a gente está falando, tá? Ela é aluna nossa da consultoria e a gente auxiliou ela na entrega de um laudo dela, que agora que eu tô sabendo que deu certo, graças a Deus. Então, assim, você não precisa saber tudo, você precisa conhecer pessoas que sabem e te ajudam ali, te auxiliam, tá? Mas ter uma estratégia coerente, uma estratégia que vai te levar no resultado. E é isso que é o ponto alto dessa aula, tá? A gente vai entrar agora na questão da imersão, que é os pontos que a gente vai falar para vocês, vai apresentar para vocês lá, tá? A primeira parte que ficou clara aqui para todo mundo, que vocês já falaram, né, que alguns de vocês até já fizeram, tirando a exceção ali do Adriano, do Igor, que já estão trabalhando e tal. O Maicon também, acabei de ver que o Maicon tá ali. É o cadastro, tá? Por que é necessário se cadastrar? O cadastro ele é importante porque a partir de 2016, o tribunal, por lei, precisa ter profissionais cadastrados, tá? Para compor ali o seu banco de peritos. Isso está na lei. Então, é uma exigência da lei, tá? Mas, para que você precisa de fato estar cadastrado? Para você estar mais próximo do juiz. Tá? Se isso é um banco de dados que está ali dentro do tribunal, que está dentro do computador do juiz, é uma ferramenta para o juiz te acessar, para ele chegar em você, esse cadastro. Tá? Não é a forma mais efetiva. Que nem a gente tem bastante aluno que se cadastrou, estava com o cadastro feito há 2, 3 anos e nunca tinha recebido nenhuma nomeação. Aconteceu aí com alguns de vocês que está cadastrado e nunca foi nomeado? Fala aí pra gente. Sim, não. Vocês sabiam que em alguns lugares as nomeações são feitas por sorteio? Em alguns lugares, tem algumas cidades, alguns tribunais que fazem nomeações por sorteio. Não são todas, tá? Mas muitas nomeações são feitas por sorteio. Vocês sabiam disso? Manda sabia ou não sabia? Não sabia. Pois é, em alguns lugares essas nomeações são feitas por sorteio. E dependendo de onde você mora, pode ser que exista muita demanda, mas onde existe muita demanda também tem bastante concorrência, ou seja, muitos peritos cadastrados. Aqui no Paraná, eu fiz uma live esses dias lá no Instagram, aqui no Paraná tem mais de 10 mil peritos cadastrados, em São Paulo também tem mais de 10 mil peritos cadastrados. Então, imagina, se um lugar faz nomeação por sorteio, qual é a probabilidade de você ser chamado para fazer uma perícia? Meio de 10 mil. 1 em 10 mil, 1 em mais de 10 mil. Ou seja, muito improvável. Esses dias eu recebi uma mensagem lá no Instagram, que eu não sei até se ele não está aqui, mas ele falou assim, sou cadastrado desde 2018 e nunca, tudo letra maiúscula, nunca recebi uma nomeação. Falou que os juízes nomeiam outras pessoas de outras cidades e não nomeiam ele que é daquela cidade. E aí que está um grande engano de muita gente que começa na perícia judicial e acha que só fazer o cadastro vai ser suficiente. E não é suficiente só fazer o cadastro. Pode ser que você receba uma ou outra nomeação que caia aí no sorteio, você pode acabar sendo o sortudo que vai receber. Mas a gente não pode contar com a sorte quando a gente está falando de trabalho autônomo. Quem é autônomo sabe, né? Você pode contar com a sorte e vai cair do céu o trabalho? Não dá, né? Tem que correr muito atrás. É por isso que a gente precisa do nosso segundo... Vai anotando, ó. O primeiro que a gente está falando, a gente já está falando do conteúdo, tá? Então vai anotando. O segundo passo que a gente gosta de chamar aqui de o método fura-fila. Vocês querem saber que método é esse? Método fura-fila para vencer a aleatoriedade aí, a sorte, os sorteios?
Jonathan vai contar para vocês. Bom, a gente fala muito sobre a prospecção, tá? Prospecção, marca essa palavra, pelo amor de Deus. Prospecção, tá? Ainda falando um pouquinho sobre o cadastro, tá? A gente ensina para os nossos alunos como preparar o seu cadastro de uma forma que ele se diferencie dos outros, tá? Também, porque lá na fase de cadastro, você tem que se destacar, né? Porque senão você vai ser só mais do mesmo e não vai ter um diferencial. Esse diferencial ele vai se complementar com a prospecção, que é o que a gente vai falar agora. Para quem é autônomo, você consegue me falar algumas formas de prospecção que vocês usam? De conseguir trabalho? Dita no chat aí para mim, eu abro o microfone, quem quiser falar. Como que vocês conseguem clientes? Fala aí, pessoal. Como que vocês fazem a prospecção? Isso, eu acho que o pessoal não está prospectando, não. O Gustavo mandou ali. LinkedIn, e-mail, indicação de outros profissionais que já prestamos trabalho. Legal, indicação é muito bom. É o que mais vende, porque é uma venda garantida já. Se o cara te indicou, ele está validando o teu trabalho, né? Mas na perícia judicial, você também tem que usar uma diversidade de métodos para prospecção. A gente fala muito sobre prospecção, porque isso aqui é fundamental, tá? Eu estava dando uma olhada no meu e-mail aqui, e eu fui ver quantas intimações eu tive esse ano. E eram 417. Eu fiquei até assustado de tanto de trabalho que eu tive esse ano. Não fazia ideia. Por quê? Porque eu faço uma boa prospecção. Quando a gente fala em prospecção, você tem que lembrar o seguinte. Você tem que diferenciar o seu trabalho. O Maicon falou ali, a prospecção me trouxe ótimos resultados. O Maicon é um dos caras que começou a aplicar a prospecção lá e começou a ter resultado dentro do nosso método, né? A gente tem outros alunos também que prospectam ativamente. Tem, assim, o cara, o Pedro, acho que teve mais de 200 nomeações esse ano, né? Por que da prospecção? A prospecção, ela vai te aproximar ao juiz, vai te aproximar a quem vai te passar o trabalho, tá? E esse meio, tem várias formas de fazer prospecção. Você consegue se cadastrar, o próprio cadastro já é um veículo de prospecção, porque você vai estar lá no banco de dados, você está mais próximo do juiz através do teu currículo, dos teus dados que vão estar ali. Você consegue prospectar mandando e-mails, você vai preparar um e-mail e vai enviar, o cara vai poder ver. Você vai poder prospectar por telefone, ligando, fazendo ligação. Né? Você vai poder prospectar indo lá se apresentar. Assim, existem várias formas de prospecção. Várias. Até pelo LinkedIn você consegue prospectar, pelo Facebook, pelo Instagram, seja lá do jeito que for. Mas, para você prospectar corretamente, você precisa de uma estratégia. Estava conversando com a Sibeli esses dias. Vocês já passaram lá no centro, agora no final do ano, para comprar alguma coisa, presente de Natal, não sei o quê, e o pessoal estava lá na calçada distribuindo aquele panfleto, e daí ele te obriga a pegar, porque ele precisa entregar para poder receber, e aí ele põe o panfleto na sua mão, assim, e daí você vai passando na calçada, a próxima lixeira, o próximo lixo, tá cheio de panfleto. A maioria das pessoas só pegaram aquele panfleto só para ajudar o cara que estava ali, ou a pessoa que estava ali entregando o panfleto. Eu já fiz muito isso, eu sempre pego o panfleto do povo na rua, mas eu nem olho o que é, só vou lá, coloco no lixo e acabou. Você, sem estratégia, vai ser só esse panfleteiro, entregando panfleto, que no caso vai ser o seu currículo, para o juiz, para quem for. Ele só vai pegar aquilo ali e vai jogar na lixeira, vai pôr numa gaveta. Você não vai impactar a vida dele, você não vai conseguir ter uma estratégia que vai falar, puta, eu quero nomear aquela pessoa, eu quero passar trabalho para aquela pessoa. Tá? Então, essa estratégia por trás da prospecção, que é fundamental, que é o que vira a chave, que é o que faz o pessoal ter resultado. Né? E tudo isso a gente vai ensinar para vocês. Tá? Quem é aluno nosso já conhece um pouquinho desses métodos de prospecção, só que na imersão, agora do dia 2, a gente vai fazer isso aqui prático. Tá? A gente vai
fazer uma aula prática para vocês de como prospectar. Um passo a passo mesmo, de você vai chegar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer até conseguir o resultado. Essa técnica, essa parte do impacto que a gente vai causar na prospecção traz um resultado fantástico. Por quê? Porque o juiz ele vai lembrar na hora que ele precisar de nomear um perito. O juiz, ele sempre, todo dia, ele faz uma nomeação para alguém, de alguma área específica, um engenheiro, sei lá, um agrônomo, um médico, não sei o que, mas ele sempre vai lembrar de você, se você tiver feito uma boa prospecção, tá? Existem vários canais, que eu já falei, o YouTube, o e-mail, o próprio LinkedIn, você consegue fazer visita, WhatsApp, telefone, não importa, tá? Esses e-mails, essas formas de prospecção, elas vão se complementar para você conseguir impactar esse juiz e conseguir as nomeações. Tá? E isso tem que ser feito de uma forma estratégica. E, mais ainda, também tem que ser feito de uma forma consistente. Eu falo de prospecção, né? Teve um dia que eu estava conversando com o Igor e com o Maicon, num final de aula. E o Igor tinha falado, não, toda quinta-feira, eu lembro, hein, Igor? Toda quinta-feira eu vou prospectar. E aí, Igor, como é que tá a prospecção? Meu amigo, eu dei uma suspendida, mas foi por bons motivos aí. Sim, não, eu entendo. Mas eu digo, pessoal, que a prospecção é compromisso. Você precisa, sim, manter a tua rotina, tá? Você precisa ter uma rotina de prospecção. Porque essa rotina de prospecção vai fazer você impactar esse juiz e vai transformar a quantidade de nomeação. O pessoal, às vezes, tem contado com a sorte para fazer a nomeação, para conseguir a nomeação, que é o que a Sibeli falou. Né? A maioria de vocês nem sabia que a nomeação muitas vezes vem por sorteio. Aqui no Paraná, que é o nosso estado, acontece muito de nomeação por sorteio. Mas eu quase não sou nomeado por sorteio. Eu acho que das 400 que eu tive esse ano, deve ter, sei lá, umas 12, 15 de sorteio só. O resto foi tudo nomeado mesmo. O cara vai lá no meu cadastro, vê e me nomeia. Tá? Então, uma outra curiosidade sobre essas nomeações aleatórias. Tem lugar que eles nomeiam por sorteio e tem lugares que eles nomeiam por ordem alfabética. Daí sabe o que eu vi lá no Projude, no Caju esses dias? O Caju é o cadastro dos auxiliares de justiça aqui do Paraná. Eu fui pesquisar os peritos e daí todo mundo colocou aquele azinho, o azinho pequenininho. Na frente. Quando você vai escrever primeira, sabe quando você vai escrever primeira, um com o númerozinho em cima? Aquele azinho. Tipo, tinha 4, 5 em cima do nome. Daí era um nome que começava com V, um nome que começava com W, só que estava em cima, porque tinha um monte de azinho. Ou tem gente que coloca 0, enfim. E aí, isso é uma estratégia que pode ser que renda uma ou outra nomeação, mas tipo... Viviane. Tipo... O juiz não vai nomear por causa disso. Na hora que o cara vai pesquisar lá o nome, supostamente, né? Ele vai achar a Viviane primeiro e daí vai chamar ela. Tipo, isso também é contar com a sorte. A mesma coisa que jogar na loteria. Eu vou colocar aqui a 000 William. Tipo, não faz sentido usar essas coisas, tá? Não vai funcionar. Mas, pessoal, a prospecção, tá? A prospecção, ela é muito importante, tá? O simples fato de você ter pessoas ao seu redor ali, vizinhos, sei lá, parentes e tal, e você falar para elas que você está trabalhando como perito judicial, que você está se dedicando nessa área, que você está imerso nisso, que você quer fazer disso sua fonte de renda, vai contagiar essas pessoas a ponto de também, às vezes, já te gerar uma nomeação. Esse é o meu exemplo, tá? Eu tinha uma vizinha que era estagiária de direito, estava estudando direito e era estagiária de um juiz que eu não tinha nomeação ainda. E aí teve uma situação lá que eu cheguei, né, de terno, assim, em casa, daí ela falou, nossa, você é advogado também? Ela estava lá na frente. Eu falei assim, não, eu sou perito. Daí ela falou, que legal, eu estou estudando direito também. É uma menina mais nova, assim, filha de um amigo meu. E eu falei, que legal, você está estudando direito. Que ano que você está? Ela estava no 3º ano. Eu falei, legal, você está trabalhando também? Tô trabalhando lá no fórum. Aí eu, oi? Como assim você está trabalhando no fórum? Você está trabalhando no fórum? Meu Deus! Mas aonde? Não, eu sou assessora do juiz. Eu falei, o quê? Filha, leve-me, eu preciso ir lá. Me chama para ir lá conhecer o juiz, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, assim, vocês têm que
transformar isso no seu dia a dia, tá? Todo mundo tem que saber que você trabalha com perícia judicial. Isso também é prospectar, tá? A prospecção não é só uma coisa. As coisas se complementam, tá? Para quem tem escritório, a sua vida inteira gira em torno do escritório. Todo mundo tem que saber que você trabalha com esse escritório, que faz X trabalho, tá? A perícia judicial é a mesma coisa, porque às vezes você nem imagina que o teu amigo está fazendo direito, que ele está estagiando lá com o juiz, ou que o filho de um amigo seu, ou que qualquer outra rede da tua, ao redor ali pode te conectar com essa outra pessoa que vai te nomear para um trabalho, que vai te dar uma porta aberta para você. Às vezes nem vai nomear diretamente, mas você vai ter oportunidade de mandar um laudo para ele analisar, sabe? Então, tudo isso é prospecção. Por isso que eu falo que a prospecção ela é uma coisa muito além do que o pessoal entende normalmente. É muito mais do que entregar um panfleto, entregar um currículo. É você transformar a sua vida para viver disso, tá? Por isso que é tão impactante, por isso que quando as pessoas entendem isso, a coisa flui tanto, que os resultados vêm, porque é uma transformação de vida inteira, tá? Não é só, eu vou ir lá entregar o currículo e vou começar a ter um trabalho ou outro. Tá? Não é assim que funciona. Para você realmente ganhar dinheiro, você tem que transformar a sua vida, se dedicar 100% e prospectar ativamente, tá? Essa é a dica da prospecção. Deixa eu contar para vocês aqui recontar para vocês, que vocês provavelmente já conhecem, uma parábola... Só um pouquinho, que o João ele ergueu a mão ali. Diga, João. Boa noite, pessoal. Boa noite. Falando a respeito de prospecção, eu fui prova viva disso. Eu me credenciei tanto no TJBE quanto na Justiça Federal. E semana passada eu fui à Justiça Federal tentar alguma prospecção e recebi uma dica muito boa de um rapaz. Ele disse: eu não digo isso a todo mundo não, mas eu vou te dar o pulo do gato aqui para você conseguir nomeação. Ele disse: saia passando em todas as varas, peça para falar com o juiz, enche o saco da assessora dele ou do assessor, seja lá quem for, e tentei dessa forma e consegui falar diretamente com o juiz, me apresentei, deixei meu currículo, e assim, realmente é uma boa maneira de conseguir uma nomeação, né? Parabéns, João, é isso mesmo. Eu bato nessa tecla com todos os alunos, eu maceto a galera, eu falo assim, faz isso, senão você não vai ter resultado. E o pessoal fica com vergonha, tem medo, não sei o quê. Eu sei que é uma curva natural, né, de aprendizado ali. Tem pessoas que são mais... É mais fácil para algumas pessoas fazer isso, né, ir lá e passar por esse medo, essa insegurança, mas mesmo sendo difícil, a pessoa tem que ir prospectar, né, isso aí depende. Mas parabéns, João, pela tua decisão, né, por ter ido lá prospectar e com certeza você vai colher os resultados. A prospecção, pessoal, eu vou arriscar dizer que é o tema mais importante, é a etapa mais importante da estratégia que você precisa ter para 2023. Escreve aí bem grande, onde você está anotando as coisas dessa aula, a prospecção. E agora, só para a gente fechar esse assunto e entrar no novo assunto, porque a partir de agora nós vamos entrar no que acontece depois, como resultado do que você fez até aqui. A prospecção, para você fechar isso, a prospecção é igual àquela parábola lá de Jesus das sementes. Vocês lembram? Vocês conhecem essa história que Jesus contava? Que é assim, foi um semeador e começou a semear sementes em vários lugares. Aí ele semeou no lugar que tinha areia, semeou no lugar que tinha pedra, semeou no lugar que tinha vários lugares, espinho, até que ele conseguiu semear no lugar que era terra fértil. O semeador provavelmente não conhecia que tipo de semente que era aquela, porque senão ele já tinha ido direto lá na terra fértil. Ele saiu jogando a semente em vários lugares, e aí onde deu, deu. A mesma coisa com a prospecção. Tem gente que acha que só mandando um e-mail vai resolver o problema e vai receber várias nomeações. E é literalmente um e-mail. Tem gente que manda um e-mail e acha que vai dar muito resultado. E aí esse um e-mail é justamente a semente que caiu no solo pedregoso. Como que você faz? O que você tem que fazer em 2023 para conseguir essas nomeações? E por que a prospecção é o mais importante?
Porque você precisa ter multicanais. Então, escreve aí, prospecção, coloca uma flechinha, multicanais. A prospecção precisa ser de várias formas. Funciona mandar e-mail? Não sei. Funciona ir pessoalmente? Não sei. Você não sabe qual que é a estratégia que vai dar certo. Por isso que você precisa tentar todos os canais possíveis. Telefone, e-mail, pessoalmente, contar para todo mundo, fazer um banner na tua casa. Esse eu nunca fiz, mas se você quiser, faz. Então, a prospecção é multicanais. Uhum. E é isso que a gente vai ensinar para vocês, tá? Como que você... E por que isso, pessoal? Porque cada lugar funciona um veículo, tá? E não necessariamente aquilo que funcionou hoje vai funcionar amanhã. Às vezes você manda um e-mail e tá na boca do gol ali, o cara tá para nomear alguém, ele vê o teu e-mail e fala, vou nomear essa pessoa que mandou o e-mail. Você teve sorte. Por quê? Você mandou o e-mail quando ele estava precisando, tá? Mas vai ser todo e-mail que você vai mandar, o cara vai estar precisando? Não. Eu liguei. Beleza, o cara te atendeu, ele lembrou da perícia, te nomeou. É sempre que você ligar, o cara vai estar precisando? Não. Eu fui lá visitar pessoalmente. Beleza, o cara me recebeu, consegui falar, mas será que ele vai me nomear por eu ter ido? Não sei, talvez não. Entendeu? Então, não existe uma coisa só, as coisas têm que se complementar, tem que ser por isso que eu tô pegando no ponto da estratégia de prospecção, porque as coisas vão se complementar, a gente vai dizer como que essas coisas funcionam, tá? Isso é muito importante, não é uma coisa só. Pode ter um resultado? Pode ter, mas talvez ele seja pontual. E daí você fica se enganando. Eu mandei um e-mail e fui nomeado, então vou mandar um monte de e-mail. Aí começa aquele problema do panfleto. E daí você começa a encher a caixa de e-mail do cara lá de nomeação e o cara fica com mais raiva de você. Fala, não vou nomear nunca mais esse filho da mãe aqui, que ele tá enchendo meus pacová aqui de e-mail, entendeu? Então acaba tendo um efeito reverso. Então vocês têm que tomar muito cuidado. A parte de prospecção é um tema muito importante, beleza? Nós temos mais 3 depois disso, mas são mais curtos, tá? Esses 2 foram os mais compridos, os mais longos. Então, o que a gente falou até agora? Falamos sobre a importância do cadastro e os elementos que vêm junto com ele, e a importância da prospecção e os elementos que vêm junto com ele. Também falamos sobre os problemas iniciais ali, que talvez algumas pessoas tenham sobre não se sentir preparado. Então, o não se sentir preparado é resolvido com essa estratégia. Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar a falar sobre o que acontece como resultado da prospecção. Então, você vai aplicar o que você aprender sobre cadastro e vai aplicar sobre o que você vai aprender na prospecção. E aí, vai começar a vir nomeação. E agora, terminou na prospecção? Terminou quando eu recebi nomeação? Não. Quando você recebeu a nomeação, é igual nas histórias infantis que tem e viveram felizes para sempre. Mas viveram felizes para sempre, tipo, quando casaram, ali que começou o negócio, né? Então, ali que começou. Aí na nomeação que começou o negócio de verdade. Então, a nomeação, para quem ainda não está familiarizado com esses termos, é quando o juiz chama você para ser perito daquele processo. Isso se chama nomeação, tá? Se fosse é como se fosse, tipo, você está sendo chamado, para ficar numa linguagem... É um convite. Um convite para você fazer o trabalho. Então, é o juiz falando, eu queria que a Dani Ruiz fizesse essa perícia aqui. Então, vou nomear a Dani para fazer essa perícia. E aí vai chegar lá no seu e-mail, um e-mail dizendo que você foi nomeado em tal processo. E aí que começa a dor de cabeça de muita gente. Eu me lembro a primeira vez que eu fui ler um processo judicial. Sabe o que aconteceu? Não, eu não sou engenheiro, eu não sou do direito, nunca estudei nada sobre direito, tive uma matéria na faculdade sobre direito que eu matava a aula, então eu não sei nada, não sabia nada sobre direito quando eu recebi a minha primeira nomeação. Comecei a ler aquele processo. Para começar, tinha um monte de nomezinho do lado. Petição inicial, contestação, um monte de coisa que eu nunca tinha nem ouvido falar. E as coisas que o juiz falava, então, um monte de palavra esquisita, que eu não fazia nem ideia. Eu literalmente peguei e abri um dicionário do lado do processo que eu estava lendo, para tentar entender o que estava acontecendo, e foi pior ainda. Chegou um momento que eu desisti, eu não li o processo. E por não ler o processo, sofri várias consequências que eu não vou contar para vocês aqui nessa aula, mas eu tive que pagar o preço de não ler o processo.
E aí, o que vem... Agora eu vou contar para vocês também um outro segredo. Então, se você que está aqui agora, presta atenção, que é um outro segredo, que muita gente não sabe. Semana passada, eu fui fazer 2 perícias em uma cidade, e uma dessas perícias, quem me acompanha nos stories viu que eu tive que chamar um engenheiro agrônomo para ir comigo. Esse engenheiro agrônomo que foi comigo era bem mais velho do que eu, e tinha já bem mais experiência, inclusive na perícia judicial. E daí, enquanto a gente estava se deslocando até a fazenda, lá onde seria a perícia, ele começou a falar para mim que, esse ano eu não fiz muitas perícias, porque eu meio que me desanimei, porque os advogados, eles não gostam de pagar o valor que a gente cobra, e não sei o quê. E daí eu fiquei assim, né? Tipo, tá bom, então. Aí, no meio da conversa, ele perguntou, só por curiosidade, quanto que você cobrou para fazer essa perícia? Eu falei, eu cobrei, para esse tipo de perícia, assim, dessa categoria, eu cobro entre 6 e 7 mil reais. Ele parou, ele estava dirigindo, ele parou, tipo, fez uma pausa dramática, olhando para frente, olhou para mim e disse, quanto? E eu falei, 6 a 7 mil, tipo, normal, né? Na minha cabeça, normal. E ele, nunca consegui cobrar isso? Como que você consegue fazer isso? Aí eu falei, eu tenho um método, tipo... Tem um método. Não. Aí ele ficou bravo porque ele poderia estar cobrando mais e não estava conseguindo. Por quê que vocês acham que isso aconteceu? Que isso acontece com ele? E não acontece comigo? Não acontece comigo não é porque eu sou melhor que ele. Não, é porque eu já tomei na cabeça também. E eu não fiquei com essa ideia de, eu acho que eu vou desistir porque blá, blá, começa a arrumar desculpa, né? Não. O que você tem que fazer? Claro que as pessoas vão tentar abaixar o preço do teu serviço. Vocês que são autônomos, quando vocês passam o preço, a galera fala, maravilha! Passa o Pix. Todo mundo fala assim? Não, muito barato. Todo mundo fala isso para vocês? Muito barato. Eu vou te pagar 10% a mais, que eu acho que você está fazendo muito barato. Ninguém quer pagar, ninguém quer tirar dinheiro do bolso. É claro que as pessoas vão dizer que não querem pagar pelo teu serviço. Se você não tiver um método, uma estratégia certa para cobrar e ficar e aceitar que o teu trabalho vale isso mesmo, você vai ficar igual esse meu colega da agronomia que está desistindo da perícia porque acha que não vale a pena, sendo que eu estou cobrando quase 3 vezes mais do que ele para fazer o mesmo trabalho. Tipo, não faz sentido, essa né? questão de valor, só para quem ainda não trabalha com perícia judicial, né? Só para vocês entenderem como que funciona. O Adriano, ele é engenheiro mecânico, né? Hoje, para você abrir um motor de um carro, o pessoal vai cobrar ali seus R$1.500 de mão de obra. Uns R$1.000, R$1.500. Uma perícia em um motor vai sair na casa dos 4, que é o que ele falou ali. É o mesmo trabalho de abrir o motor. É a mesma coisa. A diferença é que você tem que entregar um laudo depois. Ou seja, 3 vezes o valor da mão de obra. Isso também acontece em todas as outras áreas, tá? Eu vou dar um exemplo da minha área, né? Eu trabalhava fazendo avaliação imobiliária para banco. O Maicon falou, para abrir o motor, fiz um orçamento ontem, R$1.800. E você cobrou quanto nessa perícia, Maicon? De 1.800. 8 mil. Olha lá, ó. Ele cobrou 8 mil para fazer um trabalho de R$1.800. Então, pessoal, essa é a lógica da perícia judicial. Só que onde que está o valor da perícia judicial? Tá na técnica, tá na parte jurídica, tá em todo esse conhecimento que vocês têm que demonstrar através do laudo, porque isso é muito sério. E o pessoal não tem coragem, a palavra é coragem, tá? De colocar o na reta. Eu ia falar um palavrão aqui. Colocar o negócio na reta, entendeu? Por quê? Porque é técnico, tem que estudar, tem que suar, tem que ver, tem que estar aqui 8 horas da noite, fim de ano e nananã, entendeu? É isso que faz a diferença entre o cara ganhar R$1.800 e o cara ganhar 8 mil. Qual que é a diferença? É o laudo, é a técnica, é o estudo, entendeu? Então esse conhecimento que é o que paga tudo isso. Estava falando, eu comecei a fazer avaliação para banco lá em 2016, né? Avaliação imobiliária para banco. Quando você vai comprar uma casa financiada, vai o avaliador do banco lá avaliar aquela casa, né? Fazer aquela inspeção. Eles me pagavam R$400 por laudo de avaliação
para cada casa. Esse mesmo laudo, na perícia judicial, eu cobro 6 mil. Eu cobro, já mostrei para o Adriano, já mostrei para o Igor, no curso lá os valores que eu cobro, tá lá, se digitar meu CPF no Jus Brasil lá, vai sair um monte de processo meu lá, que eu cobro esse valor. É o mesmo trabalho, a técnica é a mesma norma, é a mesma coisa. Só que qual que é a diferença? A diferença é que tem todo um processo metodológico que eu preciso seguir para chegar nesse valor. Qual que é esse processo? É entender sobre prospecção, entender sobre nomeação, entender o que eu preciso fazer, como que eu vou ler bem um processo, que nem a Cibele falou ali, entender esses termos técnicos, né? Estudar, aplicar essa parte de estudo, que ninguém quer fazer. O pessoal, hoje é mais fácil o cara querer trabalhar de pedreiro lá, do que ele estudar. Por quê? Porque estudo é difícil, cara. Estudo é uma coisa que você precisa desgastar, entendeu? Você precisa abrir mão de muita coisa. Só que esse retorno, ele vem, tá? O processo judicial, de forma geral, é uma coisa que tem um valor agregado muito alto. Isso em todas as esferas, tá? Tanto na grafo, quanto na engenharia mecânica, quanto na engenharia civil, não importa. Você consegue fazer agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, no caso, por ter uma estratégia bem definida. Tá? É isso que vocês têm que entender. Depois de ter feito o cadastro, tudo isso vocês conseguem. Se for lá no tribunal, entra lá no site, lá vai ter um instrutivo lá de como fazer o cadastro. Você vai lá e faz. Ah, eu não sei fazer, vai pesquisando. Só que a estratégia por trás é uma coisa que não tem preço. Entendeu? É isso que vocês têm que aprender. Que isso vale dinheiro. Tá? Esse conhecimento, tudo isso, aplicar tudo isso dentro do processo judicial, saber ler um processo, saber entender as coisas que estão sendo ditas ali, ter essa bagagem prática, tudo isso tem o seu valor. Para você sair, que nem o exemplo do Maicon ali, de ter cobrado de cobrar de R$1.800 para 8 mil. Pô, são R$6.200 de diferença que ele vai ganhar. Não vai ser o mecânico que vai fazer o trabalho. Entendeu? Ele vai ganhar por quê? Porque ele vai escrever o que o mecânico vai estar fazendo. Vocês estão entendendo a complexidade da matéria, a oportunidade que tem por trás disso? Entendeu? A Mayara, eu falei que ela estava ali, né? Ela fez exatamente isso. Ela pegou um trabalho, tá? Que ela estava com dificuldade de fazer, ou que ela estava insegura, não sei a razão, e ela pagou para a gente ajudar ela a fazer esse trabalho. E ela entregou e ganhou dinheiro. É assim que funciona. Tá? Você não precisa saber tudo. Você precisa saber o suficiente para ganhar dinheiro. Esse é o segredo. Nesses dias, eu descobri uma coisa muito interessante sobre o Henry Ford. Já morreu há um tempão. Sabia que ele não era engenheiro mecânico? Ele nem tinha tanta noção assim de carro. Ele tinha uma garagem lá que ele fazia umas gambiarras lá e aí... Enfim, quando surgiu o modelo T, que foi aquele que ficou famoso, aquele pretinho, sabe? Vocês já devem ter visto. Lá ele já tinha uma equipe que trabalhava para ele. Ele não era engenheiro, ele tinha um monte de engenheiro que trabalhava para ele. E ele ganhou muito dinheiro, foi um dos maiores empresários de todos os tempos. O próprio Steve Jobs da vida, né? É mais atual. Então, para com essa história aí de que você precisa ser o dono de todo o conhecimento, que isso aí é a maior... Você precisa saber as coisas básicas e importantes que vão te levar a conseguir impactar esse dinheiro. O Igor colocou ali, saber defender uma proposta de honorários. O Igor, quando ele fez o nosso curso, o primeiro curso lá, a gente ensinou a defender os honorários, né? A conseguir, em vez de ganhar R$2.000, você ganhar 6. É o mesmo trabalho, né? Só que você agregar o valor, você demonstrar o valor de uma forma que o juiz perceba que vale 6 mil. E não 2 mil, entendeu? Ó, eu tenho um telefone, vou pegar 2 celulares aqui, ó. Quanto que vale esse telefone? Quanto que vale esse telefone? O Motorola. Fala um pouco dele. Ah, esse telefone é rosa, eu dei um iPhone 13 para minha esposa e peguei esse aqui para ficar no escritório. Era dela. É um Motorola que eu não sei o modelo, deve ter uns 3 anos, e enfim, é isso. Ele deve valer R$1.000, tá? E esse telefone? Todo mundo sabe o que é. Quanto que é o valor dele? Os dois fazem a mesma coisa. Esse faz ligação, esse tira foto, esse não sei o quê. Não.
Por que esse aqui custa 8 mil e esse aqui custa 1.000? Porque ele é melhor. E ele vende melhor isso daqui. Ele demonstra ser melhor. Entendeu? Mas vale 7 mil a mais? Talvez Depende. não. Talvez não. Se for só para ligação, não. Entendeu? Mas você tem que mostrar. Para o cara pagar 8 mil reais nesse telefone aqui e não 1.000 nesse aqui, ele tem que perceber vantagem nisso. E esse é o pulo do gato. É a gente mostrar a vantagem para o juiz ali na hora de fazer a nossa apresentação dos valores, tá? Por que o Maicon conseguiu fechar em 8 mil a perícia lá, que ele vai gastar 1.800 para fazer? Porque ele mostrou a importância e o quanto vale isso, tá? O pessoal percebeu isso dele, que é uma estratégia que a gente bate o martelo lá e a gente vai bater também na imersão. Beleza? Estamos entrando agora no nosso a última etapa da estratégia. E eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês respondam. Quantos de vocês têm um certo receio ou, tipo, o que vocês mais querem aprender é o laudo pericial? Tipo, o laudo pericial, assim, qual que é a importância que vocês dão para isso para atuar como perito? Vocês têm preocupação em aprender sobre o laudo pericial? Manda sim ou não. Muito bom, muito boa pergunta. É muita Sibeli. preocupação ou é tipo, irrelevante? Tipo, o que vocês acham? Manda uma resposta um pouquinho mais pessoal de vocês, assim, sobre laudo pericial. O que vocês esperam? Se é uma insegurança? 100% A Dani disse 100% de preocupação. Mais alguém? Importantíssimo. Bom, eu vou dar um banho de água fria em vocês, tá? Olha o Diogo, imagino que se fizer cagada nenhum, nunca mais consigo nomeação. O Daniel, muito importante, um laudo bem escrito é crucial. É o cartão de visita para os próximos processos. Não é. O cartão de visita para os próximos processos é a tua... Peraí. Começa lá do balde de água fria. Começa no balde de água fria. Vamos lá, pessoal. Ó, por que eu falo que vocês querem dirigir uma Ferrari sem ter tirado carteira de habilitação? Essa é a analogia. Por quê? Você quer aprender o laudo, só que o laudo é o final do processo. Você está colocando literalmente a carroça na frente dos bois. E é isso que o pessoal, a maioria dos cursos, eles vendem o quê? Curso de laudo. Só que daí o cara não aprende a pegar o trabalho. Ele não aprende o que ele precisa fazer. O laudo é o final do negócio. É a conclusão. Antes do laudo, você tem que fazer o cadastro, fazer a prospecção, receber a nomeação, mandar a proposta de honorários, aprovar a proposta de honorários, fazer a diligência, que é fazer a perícia, e depois entregar o laudo. A entrega do laudo é a finalização da tua perícia, é o final do negócio. O laudo não é o mais importante. Não conta isso para os outros. Só guarda para vocês. O mais importante é a parte da defesa dos honorários, apresentação dos honorários, a partir da nomeação, né? E a defesa dos honorários. Porque daí você pegou o trabalho, agora é só você ir lá e fazer. Entendeu? Esse que é o negócio. O teu cartão de visitas, eu vi que a Carolina colocou ali, é o cartão de visita para os próximos processos. Não. O teu cartão de visita é você cumprir bem os prazos antes do laudo. Porque tem um monte de prazo que você vai ter que cumprir antes de fazer o laudo. Você vai ter laudo prazo para poder mandar proposta de honorários em 5 dias, depois você vai ter resposta de impugnação, depois você vai ter que esclarecimentos, o juiz vai concluso, ele vai homologar o valor que você mandou, ou ele vai fazer uma contraproposta que você vai ter que responder. Tem um monte de coisa antes do laudo, tá? Você vai ter que marcar diligência, pedir antecipação de valores, um monte de coisa. O laudo vai ser uma coisinha lá. Se você fizer tudo isso bem, antes do laudo, ele já vai te nomear para outra coisa, porque você está sendo eficiente, você está demonstrando conhecimento dos procedimentos processuais. Então, isso vai garantir que você, já antes de entregar o laudo, porque entre a nomeação e você entregar um laudo, talvez passe até 1 ano. Você acha que ele vai esperar você entregar o laudo para poder te nomear para outro processo? Não, se ele vê que você mandou uma proposta de honorários bem feita, ele já vai te passar a nomeação. Entendeu? Por quê? Porque ele vai gostar do teu trabalho. Então, o teu cartão de visita não é
o laudo. O teu cartão de visita é a dedicação que você entrega durante o processo, antes do laudo, tá? Esse que é o teu cartão de visita, e é isso que é importante. O laudo, eu não estou falando que o laudo não seja importante, tudo é importante. Mas na escala de importância, você pegar o trabalho, defender, apresentar bem os teus honorários, ter uma estratégia boa para tudo isso, né? Entender sobre o processo judicial, as ferramentas que tem ali, né? Que nem tem uma coisa que eu ensino para os alunos que quase ninguém sabe. O pessoal acha que, se eu fizer um laudo ruim, eu vou ser preso, vou ser não sei o quê, né? O Diogo falou que se fizer cagada, nunca mais vai conseguir uma nomeação. Não, se você entregar um laudo ruim, você vai ser intimado para poder reformar esse laudo, tá? Errar é humano, pessoal. O juiz erra. O que mais a gente vê, para quem lê processo aí, o Igor, o Adriano, o Marco, a gente vê cagada do juiz, o juiz tem que mandar lá que errou, desculpa, tô reformando aqui a sentença, entendeu? É normal. Então, se você colocou alguma coisa que não está completa no laudo, você vai ser intimado para fazer uma complementação de laudo. E show, acabou, entendeu? Vai ser impugnado, sim, Dani, vai ser impugnado. Só que quando ele é impugnado, você é intimado para fazer esclarecimento sobre aquela impugnação. Entendeu? Então você tem um espaço para poder se defender. Não é, ai meu Deus, vai acabar o mundo. Não é, não tem esse medo, tá? É normal ser impugnado. O advogado que não impugna um laudo, ele está sendo incompetente. Porque ele tem que procurar pelo em ovo lá. Ele tem que defender os interesses do cliente dele. Então vai ser impugnado. O laudo que não é impugnado é porque está sem advogado. Tá? Pode ter certeza. Então vai ser impugnado. Isso é uma coisa natural, que a gente vai ensinar para vocês como se defender dessas impugnações. Isso é fácil, entendeu? O difícil é conseguir o trabalho, é conseguir 8 mil num trabalho de 1.800. Isso que é a parte difícil, entendeu? Porque o laudo você vai ter que sentar a bunda na cadeira. O laudo você vai sentar a bunda na cadeira e vai fazer. E se você não souber, você vai pagar alguém para te ajudar. E tá tudo certo. O Michael vai pagar R$1.800 pro cara abrir o motor para ele, porque ele não sabe abrir o motor. Ele não quer fazer isso. Ele vai pagar pro cara fazer, entendeu? Então, vocês têm que pensar nisso, no macro, na questão da grana, e não no, meu Deus, eu tenho que fazer o laudo, eu tenho que... não é assim, o laudo é a parte mais fácil, se você for parar para ver. De novo, pessoal, eu entendo a necessidade de fazer um bom laudo, tá? Eu sei, negligenciar o laudo. Não pode negligenciar o laudo. Só que, até chegar lá, você já está com dinheiro no bolso, você já teve a nomeação, você já fez um monte de coisa, já tem mais confiança, entendeu? Porque o processo judicial, ele vai te calejando, você vai passando ali. Você acha que você vai ter impugnação só no laudo? Não, você vai ter que passar por impugnação dos honorários antes, entendeu? O teu primeiro contato com impugnação vai ser quando você mandar o preço. Você vai estar pedindo R$10 mil lá no processo e o cara vai querer pagar 1.000. Como que você vai defender? O que você vai falar? O que você vai argumentar? Não, eu quero ganhar R$10 mil porque o meu laudo vai vir formatado pelas regras da BNT. Vai falar uma coisa dessa? Vai vir com capa, contra capa e índice? Você não tem argumento. Você tem que saber qual argumento usar, entendeu? Essa é a parte difícil. Depois, lá na impugnação do laudo, show de bola. Você já vai estar com 10 mil no bolso lá, entendeu? E beleza, você vai e responde. Se precisar complementar, você complementa. Se precisar defender, você defende. Então, o laudo em si não é o pior. Não é a pior coisa. Não é a coisa mais difícil. Não é a coisa que você tem que ter mais atenção. Você tem que ter mais carinho. Claro que o laudo também é importante. Mas o dia da diligência, a perícia em si, que é que você ir lá fazer a perícia, é muito mais importante. É muito mais criteriosa do que o laudo. Por quê? Porque você vai estar de frente com o advogado. Se você cometer uma gafe, se você falar qualquer asneira lá, se você privilegiar alguma das partes, aí sim você vai ter problema. Agora, no laudo, não tem problema. No laudo você pode reformar, entendeu? Então, tem outras coisas mais importantes do que o laudo, pessoal. Essa pergunta que a Cibele fez aí, eu achei muito legal, a Cibele, você ter feito ela, nem estava no script aqui, mas é muito importante para vocês, que essa percepção errada de que o laudo é a coisa mais importante, o pessoal que vem de curso, né, nem vou dar nome aos bois aí, mas vocês sabem, eles vendem como se o laudo fosse a coisa mais importante do mundo. Só que eles estão te dando um avião sem te dar o curso para pilotar. Você não vai conseguir aplicar aquilo. Só para vocês terem uma ideia, tem uma aluna nossa da consultoria também, que a gente
Eu até dei risada e ela deu risada chorando nessa situação, mas foi assim, ela contratou a gente para fazer uma consultoria de laudo. E aí, quando ela contratou, ela já tinha mandado proposta de honorários, tudo, porque ela tinha feito um outro curso, e no outro curso que ela fez, ela disse que ela aprendeu o seguinte, porque que o professor falou assim, você precisa pegar todos os trabalhos no começo, e daí tem que cobrar barato e tal, para pegar, tem que pegar, o negócio é pegar o trabalho. Tá, daí beleza. Aí ela pegou esse trabalho e ela contratou a gente para fazer o laudo. Aí, só por curiosidade, eu perguntei para ela, quanto que você cobrou nessa perícia? Porque daí, na hora que ela me mandou o processo, eu já vi que o troço ia demorar, que ia ser um negócio trabalhoso. Ela falou, eu cobrei 3 mil reais. Eu falei, quanto você cobrou? 3 mil reais. Daí eu dei risada, né? Eu falei, como é que você cobrou 3 mil reais? Isso daí é uma perícia de 6, 7 mil reais. E ela, como 6, 7 mil se o perito anterior tinha cobrado 3 mil? Eu peguei e aceitei. Daí eu falei, tá, mas e você pediu o adiantamento? Que adiantamento? Nem sabia que dava para pedir. Então, ela cobrou metade do que ela tinha que cobrar, não recebeu adiantado. E daí, quando ela começou o trabalho, eu só esperei, né? Eu deixei ela sofrer. Eu falei para ela, eu vou deixar você sofrer. E não, pior de tudo ainda, foi que além de ela ter cobrado 3 mil e podia ter cobrado 6, ela ainda teve que pagar R$1.000 pra gente. E eu falei para ela, você vai me pagar R$1.000? Daí eu falei, não, mas eu vou te ajudar, porque na próxima vez, agora só com essa consultoria de áudio, na próxima você já não vai tomar prejuízo. Sim. Porque eu fiquei com dó. A gente dá risada, mas a gente fica com dó. E daí ela falou assim, quando ela começou a fazer o trabalho, era uma avaliação, ela começou a pesquisar as amostras. Ela me mandou um áudio. Sibeli, não aguento mais isso daqui. Falando que ela já estava 3 dias trabalhando no negócio, e o negócio não dava, e era muito demorado, e não sei o que. Daí eu falei, isso para você ver que na próxima vez, para você valorizar o teu trabalho, que na próxima vez você vai cobrar 6 mil reais, se for o caso. Aí, aqui, ó, a Dani, ela falou assim, que os professores ensinam que se cobrar acima, você perde o trabalho. Tem vezes que perder é lucro, tá? Não é possível ganhar tudo. Não dá para ganhar todas, ninguém ganha todas. Se você for investir na Bolsa de Valores, você não vai ganhar tudo, você vai ganhar e vai perder. É igual a Dilma, né, com a filosofia dela, não tem ganhar nem perder, vai todo mundo perder, mas enfim. Mas é o que o Adriano falou ali. Ele teve lá 60 nomeações, mas ele não pegou todas, porque teve algumas que não compensava, ou por incapacidade técnica, ou por insuficiência de tempo, ou porque... Cara, o negócio é você estar apto para ter nomeação. Eu pego todas as nomeações? Não, eu não pego todas. Por quê? Tem nomeação que chega para mim lá de 2 mil reais, de 4 mil reais, que não que para mim seja pouco dinheiro, mas eu tenho outras de 20 para fazer. Então eu dou oportunidade para quem está começando. Vai lá, pega essa perícia aqui. Entendeu? Não tem por que eu parar de fazer uma perícia de 20 mil para fazer uma de 2. É burrice minha. Só que a nomeação vem do mesmo jeito. E ainda, dependendo do juiz, eu faço, porque eu sei que ele não vai ter outro perito que vai aceitar. Jonathan, mas aí você faz para perder dinheiro? Sim, porque eu já ganhei dinheiro com ele numa perícia de 30, 40, 50 mil. Pô, deixa eu fazer essa perícia de 2 aqui que ele tá precisando, que é urgente, entendeu? Então tudo isso você vai aprendendo com o tempo, é estratégia. Estratégia. Vocês assistiram o Tropa de Elite? Assistam, é isso, é estratégia, tá? Tudo é estratégia, não é só... vocês falaram ali, né, que os professores ensinam só o laudo, né? Eu vi ali a Caroline falando, os próprios professores da pós-graduação ensinam só o laudo. Por que eles ensinam só o laudo? Alguém tem uma ideia por que eles ensinam só o laudo? Tem Chuta a ver... pessoal. Por que o pessoal, os outros cursos, ensinam só fazer o laudo? Pessoal, o pessoal ensina só o laudo, porque se eles ensinarem tudo, vocês vão roubar o trabalho deles. É simples assim. Entendeu? É simples assim. Se eles passar tudo esse beabá aqui que a gente passa para vocês, vocês vão começar a pegar o trabalho deles. Eu e o Jonathan temos uma aluna que a gente até dá risada às vezes, porque ela pegou uma perícia que a gente nunca conseguiu uma perícia naquele valor. Nunca. Eu e o Jonathan nunca conseguimos. E ela é daqui do Paraná. E pegou uma perícia aqui dos lugares que a gente está cadastrado. Ela que pegou, não foi a gente.
porque é uma outra cidade. Nunca a gente conseguiu. Criamos uma concorrente, mas tudo bem. Não, mas é assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, porque o próprio mercado vai tirar quem não é competente. Cara, eu sei que todos vocês acham muito legal a perícia, vocês estão aqui com sangue no olho, querendo se desenvolver e tal. Só que não vai ser para todo mundo, entendeu? Infelizmente, igual todas as outras coisas. Vocês já devem ter tentado outras coisas que não deu certo, entendeu? Tomara que a perícia seja para você, só que você vai ter que pôr muito suor nisso, né? E se você colocar suor e colher resultado, eu vou ficar muito feliz, igual todos os alunos que a gente tem. Eu não vejo como concorrente, até porque, graças a Deus, a gente já está estabilizado. Eu já tenho os meus juízes que eu atendo, eu já faço as perícias. Eu não vou mais passar aquelas perícias de 2, 3, 4 mil reais para fazer. Eu vou fazer as perícias mais gordas, né? Que é as que exigem mais competência técnica, que vocês agora, no começo, não vão conseguir fazer, entendeu? Mas a gente faz, porque a gente já correu esse caminho, né? E agora a gente quer ensinar vocês. Tá? Então eu não vejo estamos como... Estamos aqui já 1h30 conversando com vocês sobre estratégias. E assim, a gente passou por cima, a gente tentou falar várias coisas. Mais de 1h30? É que eu me empolgo. O Igor já deu até risada. Teve uma vez que a gente ficou até 11 horas da noite, né, Igor? O Jonathan se empolga. Eu falei para ele hoje na reunião que a gente teve uma reunião, a gente se reúne antes das nossas aulas. Eu falei para o Jonathan, não vai se empolgar, que ele veio e fala, não, porque a aula tem que durar tanto tempo. Daí eu fico, daí você se empolga. Mas, enfim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente, vocês têm uma oportunidade que nunca ninguém do Manual do Perito antes viu essa oportunidade. Nós estamos lançando uma imersão que vai ser, são uma semana de aulas todos os dias. 9 dias? É tudo isso mesmo? É do dia 2. Vamos dar uma reduzidinha. Então, 9 dias que a gente vai entregar tudo para vocês. A gente está 1h30 aqui, a gente não consegue, é humanamente impossível, porque é muita coisa, tá? É muita coisa. Então, a gente quer entregar para vocês essa estratégia. Vocês vão aprender quais são as estratégias por dentro do cadastro, quais são as estratégias por dentro da prospecção, quais são as estratégias por dentro da leitura do processo, os hacks, o que os outros não sabem sobre, que está dentro do processo lá, que só os advogados sabem e muitos peritos não sabem, e também sobre o laudo pericial. Então, tudo isso, mesmo que a gente tenha falado para vocês que o laudo é o mais fácil, digamos assim, mais rápido, a gente também vai abordar isso lá, tá? Então, é tudo. Eu e o Jonathan nunca fizemos isso, porque a gente sabe que vai dar o maior trabalho. A gente fez o curso que o Igor e o Adriano fizeram, foi tipo uma imersão também, mas foi de um dia, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, eu acho, né? Que era só sobre honorários, só para falar de honorários periciais, só isso, era um tema. Tá? E aqui, nessa imersão agora, a gente vai dividir em 9 dias, tá? E vai abordar todos os temas, né? Desde o cadastro, como preparar a documentação, como se apresentar, a parte da prospecção que eu falei que é fundamental. A gente vai falar sobre a nomeação, todos os processos dentro todos os protocolos que tem que ser cumpridos dentro do processo. A gente vai falar sobre o dia da perícia, o que fazer, como marcar, como se portar, tudo, tá? Tudo que é importante. E também a gente vai dar uma pincelada ali para vocês sobre o laudo, tá? Então, serão 9 dias de muito conteúdo. Para quem tiver interesse, do dia 2 agora, de janeiro, na virada do ano, ao dia 10, para aproveitar o recesso judicial, que agora a gente está em recesso forense, né? E se capacitar. Tá? Quem tem essas inseguranças que vocês estavam falando aí, quem ainda está nesse processo de transição de carreira, quem está querendo se dedicar nisso e começar o ano, a volta do recesso judicial, tendo resultado, né, tendo uma estratégia sólida, consolidada, que traz resultado, procura a gente, chama a gente lá no direct do Manual do Perito, que a gente vai explicar certinho como que funciona, tá bom? Então, só vou falar para vocês o básico, tá? De como funciona, daí vocês podem mandar mensagem lá, a gente vai explicar todos os detalhes. Então, o básico é assim, vocês vão comprar o curso do Manual do Perito, que tem o valor do curso do Manual do Perito, e a imersão vocês vão ganhar de bônus, digamos assim, tá? Mas,
a gente não sabe se isso vai acontecer de novo outras vezes, porque é sangue, suor e lágrimas que a gente falou que vocês têm que dedicar na perícia judicial, a gente também está dando sangue, suor e lágrimas para vocês, para ficar esses 9 dias, tá? Eu e o Jonathan temos filhos pequenos, se você tem filho pequeno, você sabe que é difícil ficar tanto tempo, todos esses dias, assim, fora o que a gente já tem que fazer de noite, que é o horário que a gente teria para dormir, e ainda no feriado, tipo, em janeiro, tá? Então, a gente tá dando sangue, suor e lágrimas na verdade, para vocês. só o nosso curso já tem esse valor. A gente está dando essa imersão de graça para vocês, para a gente validar isso daí, tá? A gente quer validar esse procedimento de imersão, para ver se vai funcionar, para a gente poder replicar depois nas próximas turmas. Então, só a imersão, ela vai ter um valor diferenciado muito maior, tá? Então, vocês estão tendo a oportunidade de ser os pioneiros, os pioneiros da imersão. E por terem essa oportunidade, é claro que vocês também vão ter várias vantagens que provavelmente outros no futuro não terão. Provavelmente não, porque... não terão. É igual o Adriano e o Igor. O Adriano e o Igor, eles foram nossos cobaias lá de 2020. Quanto que vocês pagaram no curso, Igor? R$200? R$400, não lembro. Sendo bem sincero, eu não recordo isso. Mas era um valor, assim, simbólico. Daí... Acho que foi sim. Nem lembro. Era um valor simbólico que aí a gente usou eles, a gente teve uma turma de 20 e poucas pessoas lá, e do que a gente fez com ele, que a gente fez o curso do Manual do Perito. Então, de novo, a gente está fazendo essa mesma estratégia. A gente criou um novo produto, que vai ser essa parte da imersão, e a gente vai oferecer para vocês por um preço muito abaixo do que efetivamente vai para o mercado, tá? Para ver se vocês têm interesse de participar nessa imersão do jeito que a gente tem trabalhado muito para deixar ela... porque se a gente abrir para todo mundo, vai dar muita gente. Então, a gente não quer isso. Vamos fazer primeiro para vocês, para poder validar essa estratégia, para vocês terem esses resultados. E aí, depois de ter validado, de vocês começarem a ter os resultados, aí sim a gente vê, precifica, né? Vê como que vai ficar para outras pessoas. Beleza, pessoal? Eu só vou pedir, então, assim, manda mensagem no direct lá no Instagram, e a mensagem do direct tem que ser assim, quero entrar na imersão, tá? Porque daí a gente consegue saber que você estava aqui na aula. Sim. Manda lá uma mensagem, quero entrar na imersão no Instagram, que aí a gente vai atender você, tirar todas as suas pessoal, dúvidas. Abre a câmera aí, para eu tirar uma nova foto de quem ficou até o final, porque aquela foto que eu tirei tinha menos pessoas. Abre a câmera, eu vou tirar a fotinha, e daí vocês chamam lá no direct para eu marcar vocês. Beleza? Todo mundo com a câmera aberta. Faz pose aí. É isso, vou postar lá. Pessoal, então é isso. Brigadão, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é importante de verdade, tá? A gente passou uma pincelada de um pouquinho do conteúdo que a gente vai abordar nessa imersão. Espero que todos vocês estejam lá, tá? E comecem 2023 tendo resultado, porque no final do ano, o que importa é o valor que você conseguiu gerar de receita, tá? E tá bem próspero esse próximo ano na questão de perícia judicial. A gente tá com um monte de processo novo entrando lá pelo site do CNJ. Você consegue consultar. Esse ano foi um dos anos que mais teve processo. Teve 17 milhões. Então, no ano sequente, vão ser o ano onde vai estar saindo as nomeações desses processos, porque a gente tem que entender que o processo tem o seu curso natural, né? Então, no primeiro ano tem todas aquelas questões de provas e tudo. Então, a perícia normalmente sai no segundo ano de processo, tá? Então, nesse ano, no 2023, vai estourar de processo. Então, quem tiver capacitado, quem tiver otimizado, com uma estratégia boa para poder receber essas nomeações, com certeza vai nadar de braçada, igual alguns alunos nossos aí já estão nadando. Beleza, pessoal? Mandem lá o Instagram de vocês. Manda um alô lá no Instagram para a gente poder marcar. Beleza? Pessoal, valeu, obrigado por terem comparecido. Qualquer dúvida, manda lá para a gente no Instagram.